quantas vezes a gente ora por eles. Paulo orava de maneira frequente por Filemon. E isso faz com que ele esteja os seus corações estejam, de certa forma, ligados, para que dentro dessa dinâmica da carta, Paulo levante o problema que Filemon tem com Onésimo e não seja como um peso, não seja rejeitado por ele, mas o receba sabendo que eles têm essa comunhão através da oração também. Então a ênfase na lembrança, ela é significativa porque em todas as escrituras, esse termo de lembrar-se, como a gente viu aqui no versículo 4, ele não se aplica apenas à memória, não se aplica apenas, olha, eu lembrei de você e orei, mas significa participação ativa da vida da pessoa e da situação. Então Paulo, ele está orando por alguém que está vivo dentro da sua memória, mas ao mesmo tempo Paulo participa de certa forma da situação em que aquela pessoa está vivendo. Então não é apenas uma oração genérica e uma oração distante, mas é uma oração interessada. Interessada em quê? Em obter para si mesmo benefícios? Não. Uma oração interessada em abençoar aquele que está envolvido nela. Então Paulo tem, a partir desse comentário que eu fiz aqui, trazendo de alguns estudos que eu fiz, tem essa lembrança, ela não tem apenas essa ideia de trazer a memória, mas de alguém que está envolvido ou interessado em se envolver naquele que é alvo da sua oração. Então, mais um motivo para a gente também orar pelas pessoas, para que as nossas relações sejam de fato verdadeiras, não apenas virtuais, não apenas distantes, não apenas institucionais, porque a gente, por exemplo, talvez você também participe de alguma comunidade que se reúne aos domingos, e ali você tem dezenas, centenas ou até milhares, dependendo do tamanho da sua igreja, de pessoas que estão ali no mesmo local, com o mesmo pensamento, a mesma ideia de louvar a Deus. Nem todos, obviamente, alguns devem estar lá pensando no dia seguinte, pensando na morte da bezerra, mas a maioria, eu acredito, está com esse intuito de louvar a Deus. Saiu da sua casa para ir lá cantar, ouvir a palavra e orar pelas pessoas também. Mas aquela é uma comunhão temporária institucional, porque estão debaixo de uma regulação institucional. A igreja abre suas portas e diz, olha, hoje tem culto, e as pessoas vão. Então, é uma instituição que está chamando as pessoas, isso não é nada de errado, tá? Não estou criticando isso, não. Estou apenas dizendo que esse tipo de relação apenas não é suficiente. Você precisa estar mais próximo das pessoas para que, no momento em que alguma delas esteja envolvida em algum problema, por exemplo, como no caso de Filemon e Onésimo, você possa intervir por meio da sua oração e por meio da sua presença também na vida dessas pessoas. Então, Paulo pondera sobre o dilema de Filemon e expressa essa reflexão em sua vida de oração, lembrando-se de pedir a bênção divina a Filemon para a sua vida e fidelidade. Filemon é o alvo da oração de Paulo. E nessa dinâmica de alguém que quer se envolver na vida do outro de fato, não apenas institucionalmente, não apenas virtualmente, Paulo ele expressa esse desejo de pedir a bênção divina sobre Filemon e por sua fidelidade, por sua prática de fé. Paulo não descarta isso, mas ele dá sequência à sua carta, trazendo essas realidades como bojo, como base para o seu argumento na sequência da carta. Então Paulo conhecia de alguma maneira a prática da fé de Filemon. Obviamente, se ele estava envolvido apenas pela relação institucional, ele não ia conhecer a vida de Filemon. Então, ou ele tem alguma comunicação direta, ou os irmãos frequentemente, ou não frequentemente, levavam informações de Filemon a Paulo, ou o próprio Onésimo trouxe, mesmo sendo ali a parte antagônica, né, da situação, de repente reconheceu que Filemon é um homem fiel, um homem que segue sendo um exemplo de fé. Pode ser isso, pode ser de outra maneira, mas isso não anula o fato de Paulo estar ligado nessa relação, tanto é que ele traz à tona todas essas características de Filemon.